Vamos lá então. Mais um dia de estudos, nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos. Livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Nós concluiremos o item número 8, Lembranças da Existência Corpórea, a partir da questão número 314. E depois vamos para o item número 9, Comemorações dos Mortos Funerais. Então, vamos lá. Esses são os dois últimos itens desse capítulo número 6, que trata da vida espírita, e depois nós vamos para o número 7, Retorno à vida corporal, né? A preparação do espírito para retornar aqui ao mundo físico, a reencarnação, todas as facilidades e dificuldades desse processo. Nós paramos então aqui, 314, foi a última que nós lemos. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Nesse capítulo nós temos visto, então, as lembranças da existência corpórea da última encarnação dos espíritos, de que modo que eles se relacionam, né, que eles lidam com suas lembranças, com suas frustrações, com suas expectativas, e também com lembranças anteriores a essa última encarnação, sendo para alguns espíritos as lembranças mais claras, lembranças mais completas, e outros, né, com pequenos flashes destacando principalmente aquilo que foi mais marcante na sua existência. E dada a nossa condição evolutiva, né, ainda espíritos com muitos erros, com muitas dificuldades, com muitas limitações, as lembranças que mais ficam marcadas são aquelas, lamentavelmente, que provocam algum tipo de trauma, fazendo com que o espírito vivencie em sua memória os erros do passado. Isso para ele pode vir como uma punição, pode vir como um estímulo para que ele se transforme para melhor na encarnação, né, nas encarnações seguintes. Nesse caso de que nós estamos tratando, bom dia, Andréia, nós falamos então do espírito que tinha aqui um trabalho, um compromisso, né, de interesse comum, né, ou de interesse geral, de caridade, um trabalho feito assistencial, algum benefício que possa ter gerado para a sociedade onde ele vivia. Então, nesse caso, né, iniciou grandes trabalhos. E aí, então, depois que ele desencarna-se, ele fica lamentando, né, por tê-los deixado por acabar. E aqui, nesse caso, mostra, então, que, na verdade, o nosso período de trabalho, ou de existência aqui no mundo físico, ele é limitado, né, pelo tempo, limitado pelas necessidades. E o espírito, então, quando se envolve nessas tarefas, de que tem um grande valor para a sociedade onde ele vive, ele, então, o espírito, só o fato de realizar esse tipo de trabalho já traz para ele um entendimento do seu papel, do papel daquela tarefa. Obviamente, quando é colocado para nós aqui, se o espírito lamenta ter-os deixado por acabar, aqui é muito relativo, né? Porque, claro, que muitos espíritos vêm até aqui, iniciam, né, tomam iniciativas para realizar um determinado trabalho, e aí, então, quando ele desencarna, ele vê que o trabalho não continuou, por falhas daqueles que estavam encarnados, daqueles que estavam envolvidos, porque muitas vezes nós temos espíritos que se transformam, né, aqui na sua vida física como espinhas dorsais de um determinado trabalho. No momento em que ele sai, ele deixa esse trabalho, a tarefa pode não mais se desenvolver. A tarefa pode, então, terminar, e o espírito, claro, ele lamenta pelo fato daqueles que participavam da tarefa, ou aqueles que poderiam colaborar, deixaram de fazê-lo. Mas é claro que outros trabalhos vão nascendo, ele vai então inspirando novos colaboradores para ou retomar aquela tarefa que tinha começado, ou iniciar um novo trabalho, se envolvendo. Ele simplesmente entrega
nesse caso, né, como a gente sempre diz, entrega nas mãos de Deus o destino daquela comunidade onde ele vivia. Então nós temos aqueles que lamentam pelo fato de não terem continuado, né, mas claro, eles mesmos realizam novas tarefas. Então nós já vimos várias situações assim, instituições que acabam encerrando suas atividades pelo fato de não ter mais trabalhadores, depois daquele que era o principal ter iniciado. Outras vezes nós temos ali trabalhos que mudam a sua direção no desenvolvimento das tarefas, pelo fato de ter ali novos dirigentes. Nós podemos ver, inclusive, nesse caso, uma situação bastante interessante que envolve não apenas um espírito que teve a iniciativa, ou teve ali a participação essencial, a participação fundamental para o desenvolvimento de um trabalho, e depois da sua desencarnação o trabalho não teve continuidade da forma como se imaginava. O próprio Allan Kardec, né? Ele iniciou aquele trabalho da codificação, fez aquele trabalho durante aquele período, né, que nós temos ali de 12 anos, de 14 anos aproximadamente, e depois da sua desencarnação a doutrina espírita não teve continuidade na França como se esperava. Mas aí então teve ali uma mudança de centro, né, para se desenvolver, vindo para o Brasil, através de novos colaboradores, e aí então nós podemos imaginar que Kardec continuou então acompanhando o desenvolvimento desse trabalho, só que agora em novos ambientes, com novas personalidades. Então, o trabalho continuou, não da forma como se esperava, ou talvez se esperasse, né, que houvesse essa mudança, mas a princípio houve ali uma mudança de direção, e até mesmo como é que eu posso dizer? Até mesmo na forma como a doutrina espírita se desenvolveu. Porque nós fazendo uma comparação da doutrina espírita que foi desenvolvida por Kardec na França, naquele período do século XIX, tendo como bases a filosofia e a parte científica, chegando aqui no Brasil ela teve uma mudança na sua característica, tendo muito mais ali a importância do Evangelho do que nas pesquisas e na filosofia. Então, houve uma mudança de cenário, houve uma mudança de personagens que trabalhariam, que continuariam esse trabalho da doutrina espírita, e depois também na própria característica da doutrina aqui no Brasil, diferente da França. E a pergunta seria, como Kardec reagiu diante dessa situação toda? Conhecendo, claro, a personalidade de Kardec, o entendimento que ele tinha, a quantidade de espíritos que estavam envolvidos, obviamente que ele lamentou, né? Claro, por ver ali aqueles companheiros de jornada não continuando da forma como ele gostaria, mas ao mesmo tempo ele percebeu que novos colaboradores deram continuidade. Então, podemos ver pela própria natureza humana que ele não ficou indiferente àquilo que aconteceu, dessa mudança do término das atividades, né, da doutrina espírita que foi perdendo a força e foi minguando na França, para depois ela começar com outra característica aqui no Brasil. Então, nesse caso, né, como a pergunta que foi feita, né, se o espírito lamenta, não porque vê que os outros estão destinados a concluí-lo. Então, quer dizer, ele mesmo, querendo essa resposta, poderia refletir sobre isso, né, como ele se sentiria no momento em que ele deixasse aqui o mundo físico e atribuísse a outras pessoas a responsabilidade de continuar o desenvolvimento da doutrina. Como não aconteceu como se esperava, claro que a gente sempre cria essas expectativas, ele então deve ter sentido, né, essa perda da força, mas ao mesmo tempo se motivando novamente, se revigorando na sua, no seu desejo, né, de fazer com que a doutrina espírita proliferasse, agora com novo grupo, né, com novos grupos. Na questão 315, temos aqui agora uma pergunta mais particular que Kardec faz, né, porque poderia perguntar sobre várias situações, várias áreas diferentes. Aqui ele fez uma pergunta mais específica, né, mas é interessante também de nós analisarmos. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? A resposta, segundo sua elevação.
julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. E aí nós podemos ver, né, como nós entendemos hoje a arte no nosso mundo. Qual é a mensagem que a arte deseja passar? Qual é o tipo de sentimento que se encontra impregnado nas manifestações artísticas que nós temos hoje? Então nós temos ali filmes, temos livros, temos músicas, temos esculturas, pinturas, e aí então o espírito, nós já lembramos, né, que a arte nada mais é do que uma forma de um indivíduo, do artista, transmitir para aqueles que são os espectadores da sua arte, aqueles que são os ouvintes, né, os telespectadores de sua arte, ver ali, né, o sentimento que ele deseja transmitir, o autor e tudo mais, né? Pois é, tá sim, Miriam. Então, nesse caso, o espírito, então, vivendo aqui no mundo e sendo influenciado pelos interesses, sendo influenciado também pelas próprias necessidades do mundo, o espírito, então, se deixando influenciar, vai manifestando suas ideias, manifestando seus sentimentos através da arte. Mas aí, então, ele desencarna como artista, renomado muitas vezes, e aí, então, ele vai fazer uma análise sobre aquilo que ele viveu, a forma como foi sua vida, e, obviamente, analisando toda a sua trajetória, o trabalho que ele realizou. Não apenas aqui, nós poderíamos falar sobre artes especificamente, né? Mas poderíamos falar também sobre ciência, poderíamos falar sobre o trabalho que ele realizou, sobre a justiça, enfim, sobre tudo aquilo que diz respeito à sua vida e às atividades que ele realizava. Imaginarmos, por exemplo, dentro do contexto atual, um político que desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, ele se orgulharia ou se constrangeria diante daquilo que ele realizou. Então, na verdade, independente da profissão, nós falamos do contexto, né, da vivência que nós temos atualmente aqui no mundo e dos valores que nós cultivamos. Bom dia, Arnaldo. Então, nesse caso, o espírito vai julgar segundo a sua elevação. Então, frequentemente, como foi colocado, mais reprova do que admira. Então, no caso da nossa arte, o espírito, então, que desencarna, por exemplo, um músico, qual é exatamente a mensagem que ele deseja transmitir através da sua música? Seja através, né, da melodia que ele deseja transmitir, né, do ritmo que ele adota, como também da própria letra. Aí nós começamos a analisar aquelas músicas que fazem muito sucesso dentro do universo popular, e nós vemos então a letra. Muitas vezes letras vulgares, muitas vezes instigando paixões inferiores, muitas vezes instigando a vulgaridade. A mesma coisa acontece na literatura. Aquele artista que, através dos seus textos, acaba transmitindo para as pessoas uma mensagem muito mais confusa, muito mais perturbadora do que algo harmoniosa. No caso dos filmes, por exemplo, que nós vemos, né, temos os autores, os atores, diretores, né, que são ali pessoas que produzem, né, obras belíssimas, mas ao mesmo tempo também produzem obras que trazem mensagens bastante perturbadoras, da mesma forma que a literatura e que a música. Então o espírito volta ao mundo espiritual e ele vai fazer então uma revista da sua sua vida, da sua trajetória. E aí então ele vai analisar o que exatamente ele fez com o dom que ele possuía. Bom dia, Júnior. O que ele fez, qual foi exatamente o efeito daquilo que ele criou sobre as pessoas que ele influenciou. E aí então, geralmente, como foi colocado aqui, frequentemente ele reprova. Porque as letras, os filmes, as músicas, os textos que ele transmitiu eram muito mais influenciados pelos interesses humanos, materialistas aqui do mundo físico, do que necessariamente valores espirituais. Até porque nós lembramos, né, que aqueles que hoje, quando você lança, por exemplo, um filme que traz para nós aquela ideia de felicidade, aquela ideia de uma vida pautada em valores, faz menos sucesso do que aqueles temas que são explorados, né, pela nossa sociedade, né, falando sobre sensualidade, falando sobre violência, falando sobre intrigas. Aliás, esses são os 3 pilares que infelizmente nós encontramos hoje, né, nos programas que nós assistimos na televisão. Um programa faz muito sucesso quando ele traz o erotismo,
traz para nós aqui a intriga, traz também ali a violência. Então você assiste a uma novela, é isso que vê. Você assiste a um filme, é isso que se vê. Então, nesse caso, o espírito volta ao mundo espiritual e começa a fazer uma análise, né, do que ele fez exatamente com o dom que ele possuía. Né? A Marion lembrou aqui também no livro Céu e Inferno, né, nós temos um artista que também tem um relato sobre aquilo que ele viveu. E a forma como ele analisa a sua própria história. Então, não apenas com relação à arte que Kardec colocou, como eu falei para vocês, quando chega no mundo espiritual, o espírito faz uma análise de outras atividades também. Da sua profissão, né, da forma como ele se relacionava com a sociedade, enfim. Ele acaba revendo tudo aquilo que ele fez, a forma como ele fez. Exato, Júnior. A alegação de mostrar a realidade é a desculpa que ele tem. Não, mas eu mostrava aquilo que tinha. Só que, na verdade, mostrar aquilo que tinha, todo mundo vê. A grande dificuldade é você fazer com que as pessoas vejam por uma ótica mais positiva, né? Modifiquem o seu modo de pensar, o seu modo de ver, para algo mais elevado. Então ele fez nada mais do que retratar aquilo que o mundo fez. Então ele não fez nada de novo. Muitas vezes até ele agravou aquilo que já era perturbador. Na questão 316, diz para nós ainda, nesse mesmo tema: o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e da ciência? Resposta: isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Né? Então nós temos ali aquela legião de espíritos que estão muito atentos a tudo aquilo que nós produzimos no nosso mundo, dentro da arte, dentro da ciência, dentro da filosofia. E a grande preocupação que eles têm é exatamente nos incentivar a fazer com que todas essas áreas se desenvolvam pautada nesses valores mais elevados, a ponto de transformar a sociedade para uma sociedade mais positiva, mais equilibrada. Para aquelas áreas em que nós nos desenvolvemos de uma forma vulgar, de uma forma infantil, de uma forma viciosa, certamente somente os espíritos que se afinizam com elas se interessam. E olha que nós temos muito, porque nós somos influenciados o tempo todo, como dizem os espíritos. E em breve nós chegaremos nesse capítulo para tratar mais detalhadamente. Então, se eles nos influenciam o tempo todo, a ponto de nos dirigirem, nós veremos isso em todos os lugares. Porque a ideia que nós temos é assim: eu estou sendo influenciado por um espírito, e tem os espíritos que são ali os espíritos elevados, ou os espíritos mais esclarecidos, que tentam me influenciar para ter um comportamento correto. Ao mesmo tempo, eu tenho também do outro lado do ombro, né, aquele diabinho sentado, que procura sempre trazer para mim aquelas ideias de viciações, de desequilíbrios, de perturbações. E aí então eu vou seguir a influência que mais me interessa. Só que, na verdade, quando nós falamos sobre essas influências pessoais, nós temos que lembrar também das influências que dizem respeito à nossa vida em sociedade. Atuando, por exemplo, não apenas sobre mim, dentro do meu mundo íntimo, mas dentro da área que eu atuo. Então nós temos ali artistas, por exemplo, aproveitando essa ideia que Kardec coloca, falando sobre as artes, sobre as ciências. Quantos artistas, diretores, produtores, atores, compositores nós temos influenciados pelos espíritos, transmitindo ideias que são muito mais prejudiciais do que saudáveis, muito mais nocivas do que saudáveis. Quando nós falamos do meio político, quando nós falamos do meio empresarial, quando falamos do meio social, enfim, em todas as áreas. Então as influências acontecem o tempo todo. Então, não apenas nós oferecemos para o espírito, ou para os espíritos, aquilo que é do nosso interesse, ou como também aceitamos as sugestões que eles nos transmitem, de acordo com os interesses que eles têm. E mais uma vez nós vamos ceder para aquelas influências que são mais afins com as nossas características.
Então, nesse caso, os espíritos continuam se interessando pelas artes e pelas ciências. Se são espíritos elevados, obviamente eles vão ficar atentos àquilo que pode ser benéfico para o nosso mundo. Se são espíritos inferiores, eles vão, obviamente, buscar aquilo que são dos seus interesses, aquilo que é do seu interesse. Na questão 317, os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? Interessante essa questão, né? Quando se fala sobre essa ideia de nacionalidade, essa ideia de raças, essa ideia de crenças, né? Ou seja, quando nós falamos sobre essa vida em afinidade dentro de uma comunidade, a resposta do Espírito coloca para nós, a resposta dos Espíritos, é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Então, dentro desse nosso grau evolutivo, desse nível evolutivo, nós temos ainda uma afinidade muito grande com as histórias que nós vivemos no nosso mundo material, aqui quando encarnados. Então, nós temos uma relação com o ambiente, com a comunidade, nós temos uma relação com familiares, nós temos uma relação com atividades que nós exercemos. Ao desencarnarmos, a nossa ligação com aquele ambiente, com tudo aquilo que foi vivido na nossa última encarnação, é uma relação muito estreita, é uma relação muito, muito intensa ainda. Então nós vamos vivendo ainda aquela relação de provas, de expiações, refletindo sobre os erros, sobre os acertos, planejando já um novo retorno, pensando em consertar aquilo que não foi bem feito. Então, isso mostra para nós uma relação muito próxima com aquilo que nós vivemos na última encarnação. Eventualmente, os espíritos, então, em encarnações seguintes, acabam reencarnando em outros ambientes, em outros grupos, sempre de acordo com a sua necessidade e com a possibilidade. Por isso, então, a maioria de nós acaba desencarnando, tendo ainda na mente, de uma forma muito presente, as lembranças daquilo que nós vivemos. Então, nós vamos nos lembrar onde nós nascemos, quer dizer, eu sou carioca, eu sou paulista, eu torço para esse time, eu torço para outro time, eu nasci naquele país, eu tenho essa crença, a minha visão política é relacionada com aquele partido, eu tenho essa ou aquela preferência. Isso fica muito presente ainda na nossa mente, pelo fato de nós estarmos ainda muito próximos àquilo que acontece no mundo físico. Mas a partir do momento em que os espíritos começam, então, em que nós começamos a nos desenvolver, a elevar o nosso pensamento e já não ter mais esses vínculos, principalmente dentro dessas características negativas, com o mundo material, nós vamos então quebrando essas fronteiras, vamos então dissipando essas nossas preferências tão pequenas, ainda tão limitadas, e aí então a nossa visão passa a ser relacionada ao universo. Não importa quem, não importa onde, o que importa é o trabalho que eu tenho que realizar. Então, por isso é colocado para nós. Nesse ponto, né, o princípio é o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. E, na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Então, nós vamos pensar, quando nós desencarnarmos, nós estaríamos ligados ao nosso país, por exemplo? Se nós tivermos uma ligação com ele, certamente que sim. Não apenas uma ligação moral, dentro daquilo que nós realizamos, mas até mesmo uma ligação afetiva. Então nós olhamos para o universo, mas começamos a buscar aquela simpatia. Quem foram os nossos amigos? Onde foram ali os lugares, os ambientes onde nós nos desenvolvemos e por onde, né, nós temos ali uma ligação afetiva, né, uma ligação sentimental, enfim. Nós continuaremos ainda mantendo. Da mesma forma que nós falamos sobre os nossos relacionamentos, as relações afetivas entre os espíritos, quando nós estudamos no item anterior desse mesmo capítulo, falava exatamente, né, que os espíritos simpáticos vão se aproximando, que o sentimento de afetividade também vai se desenvolvendo. A própria referência de Jesus que nós utilizamos, que Jesus demonstrou para nós o exemplo do amor universal. Mas, ao mesmo tempo, não tirava aquele amor específico por aquele grupo com quem ele tinha afinidade.
Então, quer dizer, o sentimento que há dentro de nós, ele pode ser universal, mas nós temos ali aqueles lugares, aquelas pessoas por quem nós temos ali uma ligação mais especial. Mas isso não nos prende nesse lugar. Não faz com que nós sejamos ali escravos dessas lembranças, vivamos na dependência dessas lembranças. Então, o universo é a nossa pátria, mas nós temos ainda essas ligações afetivas. Quanto mais nós nos desprendemos, mais abrangente isso vai ficando, mas as ligações afetivas continuam. Kardec coloca aqui um comentário a respeito dessa questão. Diz assim: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Essa frase de Kardec ela é absolutamente importante para nós, porque isso traz uma visão considerando o grau de adiantamento e as tendências e as preferências de cada espírito, e não uma visão generalizada, dizendo, por exemplo, não, o espírito não se preocupa com isso. De que espíritos nós estamos dizendo? Não, depois que o espírito desencarna, ele não olha mais para trás, não tem mais preocupações. De quem exatamente nós estamos falando? Porque há aqueles que não apenas vivem em função dessas preocupações, como sofrem muito por causa delas. E há aqueles outros que pouca importância dão. Por isso, então, essa situação, mais uma vez aqui a frase de Kardec, a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito na razão do seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é assaz mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são de alguma forma os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com as que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, sempre de acordo com o grau de elevação e com os interesses que um espírito desenvolve. Jamais podemos generalizar e simplesmente limitar uma ideia para que toda a humanidade a siga. Sempre há essa variação. Aqui um comentário que foi feito, as obsessões para os vícios de que dão prova os tratamentos espíritas em hospitais e nos centros. Aqui no caso, Herculano Pires fez essa observação quando falava aqui, nesse ponto, a respeito dos espíritos que excitam em nós aqueles interesses que para eles são mais atrativos. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Aqui nós já estudamos tanto esses textos, essa questão, nos livros que nós já estudamos, nos relatos de outros espíritos, que mostram quando o espírito se adapta a essa nova realidade, ele então modifica seu modo de pensar. Observa aquilo que vivenciou, observa seus erros, os acertos, procura sempre se transformar de uma forma mais positiva. Mas ainda, seguindo aquela mesma colocação de Kardec, que essa diversidade dos espíritos atinge ali o infinito, ou vaga pelo infinito, nós temos aqueles espíritos que desencarnam e continuam ainda endurecidos. Vimos isso no livro Céu e Inferno. Lá no capítulo dos espíritos endurecidos, lembrando que essa expressão espíritos endurecidos
não deve ser colocada como um espírito agressivo, como um espírito rebelde, muitas vezes um espírito que não muda seu modo de ver o mundo. Tanto no caso de uma rainha, como vimos a rainha de Old, até um espírito depressivo, que simplesmente não se mobiliza, não se transforma. Então aqui, as ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Da mesma forma que nós temos aqueles que não se modificam e há aqueles que se modificam, nós temos também que considerar o tempo que eles demoram para essa modificação. Nós vimos, por exemplo, o próprio relato de André Luiz, o próprio relato de Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, né? Então, nesses dois casos, do Camilo, que era um suicida, um espírito orgulhoso, um espírito que acabou fugindo ali das experiências dolorosas que tinha que viver com relação à pobreza, com relação à sua cegueira e tudo mais, chegando no mundo espiritual arrependido daquilo que ele vivenciou e também já consciente agora de tudo aquilo que o levou àquela atitude, das consequências também que ele sofreu, fazia o planejamento para algo diferenciado, se tornando um espírito ativo e produtivo no mundo espiritual. André Luiz, a mesma coisa. Um espírito que vivia completamente alheio a essa realidade espiritual e indiferente, principalmente pelas influências religiosas que ele sofria, influências essas que não traziam nenhum tipo de contribuição. Era apenas uma influência, um comportamento protocolar que ele tinha, cumprindo ali as obrigações familiares e as obrigações da sociedade. Mas ele mesmo não havia se transformado, não havia se espiritualizado. Chegando no mundo espiritual, depois de toda a história que nós conhecemos sobre ele, vimos ali a grande transformação que ele sofreu inicialmente, uma transformação pela qual ele passou no início, e depois por tudo aquilo que ele foi trazendo de contribuição para o nosso mundo, e a gente fica se perguntando, né, como um espírito que viveu aquela indiferença toda numa última encarnação, de repente se tornou um espírito tão influente dentro do meio espírita aqui no nosso país. Porque é um espírito que traz uma influência de proporções nacionais, poderíamos dizer até de proporções internacionais. O nome André Luiz é conhecido por todo mundo, para aqueles lugares onde o livro espírita tem acesso. Então nós tivemos ali Livro Nosso Lar, por exemplo, que foi talvez o best-seller dos livros espíritas aqui no Brasil, traduzidos em não sei quantas línguas, né, lido por não sei quantas pessoas. E aí um espírito, né, a gente nem pensa assim, de que forma que André Luiz se tornou conhecido no mundo todo. E aí a mesma coisa também, né, quando pergunta para os espíritos, escuta, você conhece a história de Nosso Lar? Conheço. Você já esteve lá? Não. Você conhece André Luiz? Também não. Ou seja, se tornou uma personalidade. E nesse caso nós vimos que no início era um espírito que passou 8 anos num estado de perturbação pelo fato de viver as viciações do mundo e a indiferença da sua realidade espiritual. Então nós vemos ali claramente na história dele não apenas essa transformação, mas os detalhes dessa transformação, através das obras que ele foi trazendo para nós. Então, sofrem grandes modificações conforme ele se desmaterializa. No nosso caso mesmo, né, imaginando nós que somos estudantes da doutrina espírita, embora tenhamos esses estudos, nós temos ali muitas preferências. Preferências de comportamentos, simpatias e antipatias por ideologias políticas, por crenças, por essa questão de regionalismo, de nacionalismo. E aí então nós chegaremos no mundo espiritual e perceberemos, pelo menos essa é a nossa expectativa, né, pelo fato de termos contato com tantos ensinamentos, de olharmos para a nossa vida aqui depois e falar como nós perdemos tempo com isso. Para saber se eu gosto desse, se eu não gosto daquele, se eu penso isso, a gente vai pensar sempre naquilo que é o mais elevado. Ou seja, nós pararemos de olhar para baixo e começaremos a olhar para cima. E tudo aquilo que nos distancia dessa visão mais superior, nós eliminaremos ou transformaremos. Mas se nós desencarnamos, em vez de olhar para frente, nós continuamos olhando para trás, lamentando aquilo que foi perdido, nós continuaremos com as mesmas ideias no mundo espiritual.
O livro interessante, psicografado por Zíbia Gasparetto, de Silveira Sampaio, ele foi um espírito que foi um repórter aqui no mundo físico, nas décadas de 1950, 1960, né? E aí então, quando ele desencarnou, ele continuou como repórter no mundo espiritual. E ele escreveu 2 livros interessantes, um chamado Bate-Papo com o Além e o outro O Mundo em que Eu Vivo. E nesses 2 livros, cada capítulo era uma entrevista que ele fazia com espíritos com quem ele encontrava no mundo espiritual. E aí então ele perguntava o que você fazia, como é que é isso, como é que é aquilo. E numa das entrevistas que ele faz, essa é uma parte curiosa, ele observava um comício político no mundo espiritual. Um espírito que procurava então envolver pessoas num discurso político, transmitindo as suas ideologias no mundo espiritual. Então nós vemos assim como as ideias terrenas continuam ainda presentes no nosso psiquismo, mesmo depois da desencarnação. Já outros espíritos olham para trás e falam: nossa, quanto tempo eu perdi tentando defender uma ideia tão equivocada. E rapidamente ele muda de modo de pensar. Arnaldo lembrou, né, a Academia de Medicina Neurológica de Londres estuda André Luiz. O mesmo trouxe textos de neurologia em seus livros, antecipando a especialidade de mais de 30 anos. Né? O mundo em que eu vivo, né, o mundo em que eu vivo, no mundo maior, me esqueci agora os títulos do livro dele, mas são vários livros que trazem esses detalhes técnicos. Quando nós chegarmos lá, né, vamos ver se a gente consegue desenvolver bem os temas, né, Arnaldo? Porque realmente são temas ainda muito complexos para o nosso entendimento. Mas certamente nós temos ali os acadêmicos estudando. E no caso, essa Academia de Medicina Neurológica de Londres, assim como também a Associação Médico Espírita, aqui no Brasil e fora do Brasil, estuda também, né, essas instituições estudam os livros de André Luiz dentro dessa parte mais científica, mais relacionada com a medicina. E aí alguns trazem contestações, outros trazem ali confirmações daquilo que foi apresentado, já que essas obras, nós lembramos sempre, né, tem ali 60, 70 anos já de publicação, né, desde que foram publicadas, né? Então temos ainda muito a compreender. Então por isso, quando é colocado para nós aqui a respeito dessa mudança de modo de pensar, certamente nós mudaremos o nosso modo de pensar, relacionada com as nossas, a princípio, né, com as nossas convicções, mas são convicções relacionadas ainda ao mundo material. 319, a última questão desse capítulo. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Nós olhamos, por exemplo, hoje, os espíritos que cometem crimes, os espíritos que trazem ideologias filosóficas, convicções religiosas. Como é que um espírito pode, essa é a questão clássica, não aceitar a reencarnação se ele é um espírito reencarnado? Como é que ele pode imaginar um mundo espiritual tão fantasioso se ele já esteve aqui e já viveu essa realidade? Como é que ele pode negar a realidade espiritual, no caso dos ateus, dos materialistas, sendo que ele acabou de sair do mundo espiritual? A resposta: este é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a primeira impressão da vida terrestre. Então, nesse caso, nós temos o espírito volta ao mundo espiritual e fica surpreso por aquilo que ele viu, exatamente porque, ao chegar aqui no mundo físico, ele não traz as lembranças do mundo espiritual, mas ele traz ali a intuição da existência desse mundo. E quando, por motivos diversos, ele nega essa realidade, no caso, por exemplo, do ateísmo, nós já estudamos sobre isso, né? Aquele que se diz ateu, a principal bandeira que ele defende é negar aquilo que as religiões tradicionais trazem. Ele simplesmente nega porque ele combate aquela ideia, ele combate aquela instituição. Se não houvessem essas ideias e essas instituições, como seria o seu modo de pensar? Ele ficaria se perguntando se existe alguma coisa ou ele simplesmente negaria? Então são sempre esses
pontos, né, que iniciam essas reflexões ou esse modo de pensar. E aí então, voltando ao mundo espiritual, ele começa a perceber aquilo que ele vivenciou, se lembrando das últimas existências na condição de espírito errante, como também começa a avaliar aquilo que ele viveu e mudar o seu modo de pensar. Né? Bom dia, professor. Então, pessoal, 319, falando exatamente sobre esse espanto dos espíritos ao retornar ao mundo espiritual, porque as influências do mundo material acabam fazendo com que ele viva em função do seu dia a dia aqui no mundo material, não pensando naquilo que há no mundo espiritual. Nós pensamos no mundo espiritual, mas buscamos uma linha filosófica que vá ao encontro dos nossos interesses, do nosso modo de pensar. Mas aí no mundo espiritual, como nós lembramos, né, tem espírito que até no mundo espiritual nega essa realidade. Então também varia ao infinito, né, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada espírito. Então, lembranças da existência corpórea, fechamos esse item número 8. E já iniciando também o item número 9, comemorações dos mortos funerais. Né? Então temos esse também é um ponto interessante, né, de que forma que os espíritos reagem diante, né, desse momento tão especial para todos nós, que é o retorno ao mundo físico. Nós retornamos espiritualmente, mas continuamos ainda observando, né, o comportamento dos encarnados diante desse fenômeno que é a morte e também diante desses cerimoniais, né, de celebração, de despedida, do caso dos mortos. Né? Então, Kardec já começa aqui na questão 320, perguntando então, né, isso por quê? Quando se fala sobre essa comemoração, essas comemorações dos mortos, esses funerais, né? O espírito, então, estando desencarnados, eles olham para o mundo físico, vendo as práticas tradicionais que nós temos e culturais também que nós temos com relação à morte, só que eles, na verdade, não morreram. Porque esse momento de celebração é uma despedida. Para muitos é uma despedida para sempre. Para outros é o fim de tudo. Mas os espíritos não veem dessa forma, obviamente porque estão vivos. E sabem também que terão um reencontro, quando começam a se esclarecer. Como é então lidar com essa visão, você estando de um lado, vendo tudo acontecendo e percebendo que do outro lado você é completamente ignorado, esquecido, ou sente-se a sua perda como definitiva? Kardec, então, na 320, ele coloca para nós: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Resposta: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, nesse caso, pegamos inicialmente pelo lado positivo. Eu desencarnei e recebo os pensamentos, as lembranças, as preces, as homenagens daqueles que ficaram. Se eu sou feliz, eu continuo, fico mais feliz ainda, por ser lembrado dessa forma. Se eu sou infeliz, começo então a me sentir mais confortado por receber essa lembrança. Mas, e se por acaso eu vou para o mundo espiritual e percebo que sou ignorado? Sou até, né, maldito pelas pessoas que desejam realmente que não apenas desencarne, mas celebram a minha morte como sendo o fim da existência de alguém por quem tinham antipatia. E aí os espíritos captam essas mesmas impressões. Né? Então, impressões positivas, impressões negativas, vai depender sempre, né, daquilo que os espíritos, a forma como os espíritos estão no mundo espiritual, se estão bem equilibrados, desequilibrados, estão cientes dessa realidade, se estão ainda inconscientes dela. E da mesma forma do mundo espiritual, do mundo físico, né? De que modo que os encarnados acabam transmitindo para o espírito as suas lembranças ou a sua indiferença. Então, nesse caso, eles certamente são sensíveis a essa saudade. Kardec coloca aqui de um modo positivo.
E a gente lembra também esse lado de pesar dos espíritos, né? Quando nós estudamos o livro Voltei, de Irmão Jacó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui. No capítulo Em Dificuldades, deixa eu voltar um pouquinho. Desligado, enfim, né? Falando aqui sobre o processo de morte, quando ele começa então essas despedidas. Deixa eu ver aqui. Nesse capítulo Despedidas, ele traz para nós aqui uma série de informações a respeito daquilo que ele vivenciou durante o desligamento. Ele conta aqui como foi o seu desligamento, né? O seu perispírito se desligando do seu corpo físico, o auxílio que ele recebeu, mas ele traz também aqui algumas impressões sobre o que ele viu do mundo físico, dos espíritos que estavam observando a sua desencarnação e dos encarnados também. Traz para nós aqui um detalhe importante, vamos lá. André colocou, né, se pararmos para pensar seriamente nesse momento, como reagiríamos mesmo com todo o aprendizado que aos poucos vamos tendo, né? Essa parte de desencarnação, André, ela é muito interessante porque ela varia também de espírito para espírito. Não são raros os relatos que nós temos que durante a nossa desencarnação somos adormecidos, exatamente para poder facilitar esse desligamento. Voltamos ao mundo espiritual e quando despertamos o processo já aconteceu. Para outros espíritos já não tem mais esse privilégio, podemos dizer assim. Porque então assim a grande punição que ele vai sofrer vai ser exatamente presenciar esse momento. E essa presença diz respeito exatamente ao efeito daquilo tudo que ele provocou durante a sua encarnação. Se ele provocou antipatias, indiferenças, é o que ele vai receber. Então, varia muito de espírito para espírito. Então, aqueles que são beneficiados com esse adormecimento passam, então, meio que incólumes a esse processo. Não sofrem o efeito dessas dores, principalmente desse momento, né? Então, varia muito de espírito para espírito. Diz aqui para nós, então, o irmão Jacó. Observe rapidamente, que eu vou ler rápido aqui, porque são 2 páginas, para a gente não perder muito tempo. Porque é só uma ilustração que eu vou trazer a respeito dessa questão, né? Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora, sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefado que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. A entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para a outra que lhe era semelhante. O enterro do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos, não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, o informe com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que elaboravam. E dispunha-me a interferir quando o irmão Andrade me controlou nos impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Realmente procediam como se não nos vissem. Permaneciam junto de nós sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas,
sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisava ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos. É desaconselhável, por ora, a pedra de reservas. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de desconhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna, que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar esses dardos mentais. Encaminhamo-nos então para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação, de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei como já o fizera. Bezerra abraçou-me, compassivo, e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento quando, não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanha dor, o meu contentamento, que quase me ajoelhei. Aqui não deu para entender que estão palavras estranhas aqui. Mas então me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus em benefício da minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração silenciava-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Então esse relato aqui mostra exatamente essa relação que há entre nós, aqui do mundo físico, com o pessoal, com os espíritos que acabam de desencarnar principalmente. Hermes lembrou aqui do Quem Tem Medo da Morte, um livro muito interessante de Richard Simonetti, que ele fala, ele cria uma história com uma personagem que desencarna, e ele vai trazendo para nós ali uma série de detalhes daquilo que os espíritos já ensinaram a respeito da desencarnação. André lembrou aqui também, já li vários, mas eu gostaria de enfrentar esse momento com tranquilidade que a doutrina ensina. Vamos ver, E depois, se me for permitido, conta, Conta sim. Pega uma médium aqui, pode pegar a Miriam de médium, não tem problema. E aí depois fala através dela, tranquilamente.
Continuando para nós. 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? A resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Né? Ou seja, o dia da comemoração dos mortos e outras datas especiais que dizem respeito ao espírito são sempre uma forma de evocação. Então nós temos ali famílias que sentem a ausência de seus entes queridos quando falam dos seus aniversários aqui do mundo físico, em épocas de celebração, como no caso do Natal, o momento em que houve a desencarnação, a lembrança fica mais viva. Então, esses momentos em que o pensamento se torna mais intenso, é praticamente uma evocação. Eu falo praticamente, né, porque não é uma evocação direta, objetiva, mas é de uma forma indireta que acontece. Porque as pessoas pensam, sofrem, lamentam na maioria das vezes, e isso acaba chegando até o espírito como uma espécie de evocação. E não apenas no Dia dos Mortos, né, como nós vimos aqui. 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas, né? Em que sentido, Arnaldo? Não entendi sua colocação. Evocação, no dicionário acaba tendo o mesmo sentido, né? Mas assim, a ideia que a gente coloca é sempre assim, que não é um chamado direto, mas a intensidade acaba atraindo o espírito dependendo da forma como ele recebe esse chamamento, né? Então, 321 que a gente colocou aqui, então é um dia especial para eles junto às sepulturas. Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não só pela multidão dos indiferentes. Então, da mesma forma também, durante esse momento, né, de celebração do Dia dos Mortos, é lembrado nesse caso a dor da perda. Então, há as visitações aos cemitérios, em casas, né, as pessoas que não vão até lá, mas nesse dia se lembram, né, dos seus entes queridos. Então, muitos se aproximam como uma forma de trazer ali uma consolação, outros vão pela curiosidade, outros continuam presos junto aos seus familiares, né? No 321, eu estou lendo rápido aqui esses três, porque eu vou ler para vocês aqui um texto que é interessante. 321. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida, né? Kardec já falou sobre isso várias vezes, que o perispírito acaba assumindo a forma que é mentalizada pelo espírito. Então, no caso, se ele se fizesse presente, que é uma pergunta interessante também, porque lembrando sempre que a época em que esse texto foi publicado, em que esse livro foi publicado, não se tinha nenhuma informação a respeito da vida no mundo espiritual. Então, de que forma que os espíritos se fazem presentes? Qual a aparência que eles tinham antes? Por que isso tudo? Porque dá aquela ideia de que os espíritos aparecem como uma luz, como uma chama, ou qualquer coisa do gênero, como um fantasma, sei lá, como se imaginava na época, como se imagina hoje também, né? Então são várias formas, mas na verdade o espírito mantém ali a aparência que ele tinha anteriormente, que era ou aquela, né, que é mais fácil de ser reconhecido e aceitável pelos seus familiares. 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Aqui mais uma vez a gente vai para aquela colocação de Kardec, que varia muito de espírito para espírito. Há espírito que sim, isso é muito importante para ele, e essa indiferença que ele recebe, esse esquecimento, é motivo de revolta, é motivo de muito sofrimento. Para aquele espírito que vê o mundo espiritual como a sua realidade e se desenvolve a partir dela, aquilo que pensam, aquilo que falam, é absolutamente
é insignificante. Mas nesse caso nós vemos ali a minoria, porque a maioria desencarna querendo ficar. Eu não posso ir porque é a minha família, porque é os meus amigos, e aí então ele acaba sendo ignorado, e aí ele sofre com isso. Porque aqueles ingratos não se lembram de mim, porque todo mundo era muito falso, porque isso, porque aquilo, e ele começa então a alimentar esses sentimentos negativos. Então, o que lhes importa a Terra? Dependendo do grau de evolução do espírito, isso tem muita importância. E conforme foi colocado lá no texto anterior das lembranças da vida corpórea, conforme o espírito vai se desmaterializando, o mundo físico acaba tendo pouca importância. Mas com relação aos seus afetos, isso continua muito presente. Porque ele alimentava inicialmente aquele sentimento profundo, aquele sentimento verdadeiro que ele acreditava ser recíproco. Ou muitas vezes ele até se iludia com isso, né? Acreditando que o fato dele ser ali, se considerar importante para a família, ele recebia a mesma consideração. Por isso, então, é muito relativo. 323. 323. A visita ao túmulo a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Né? Santos, bom dia. Então, nesse caso, nós temos ali o espírito, então. Os entes queridos, os familiares, vão até o cemitério, fazem ali as suas homenagens, manifestam ali os seus sentimentos, suas lembranças, e aí o espírito, então, em consideração a essa presença, quando estão já desmaterializados ou já estão adaptados ao mundo espiritual, se fazem presentes, né, para consolar os seus entes queridos. E é então nessa época em que os familiares se concentram com maior intensidade nesse ambiente, nesse local, faz com que os espíritos se manifestem também junto a eles, seja por interesse, seja para cobrar alguma coisa, ou seja para consolá-los. Mas certamente, como foi colocado para nós, a prece ela tem o efeito, o verdadeiro efeito sobre o espírito. Porque a prece, nesse caso, não é apenas o ato de pensar. São as palavras, são as ideias, os sentimentos que são dirigidos. Por isso tem um efeito muito mais potente do que simplesmente uma presença física num ambiente. 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. Aqui, mais uma vez, também é muito relativo. Tem a história de uma amiga cujo pai era um militar de alta patente do Exército Brasileiro. Ela era médium, e o pai, então, né, vivendo ali toda aquela todas as pompas e circunstâncias, né, da sua atividade profissional, ele então desencarnou. E ele, sendo muito materialista, muito apegado a essa realidade, ela relatou que durante o seu sepultamento ela viu o pai uniformizado ao lado do sepultamento, criticando que ele não estava recebendo as honras devidas, porque ele já era um militar aposentado. Que ele achava que merecia algo mais e percebia nele esse pensamento, esse sentimento. Então, para muitos espíritos que desencarnam, eles esperam essas honras. Lembram da rainha de Oude? Quando Kardec perguntou sobre as homenagens que ela recebeu, ela dizia que poderia ter sido mais. Então, mais uma vez, varia muito de espírito para espírito. E quanto mais o espírito é elevado aqui no mundo material, na importância que ele acha que tem, mais humilhado ele é na sua desencarnação. Ou depois de desencarnado. Porque é aquela situação inversa. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, muitos espíritos que vivem essa glória do mundo físico não têm esse reconhecimento no plano espiritual. Agora, há aqueles, sem dúvida nenhuma, que recebem essas homenagens, que são verdadeiras, que são sinceras, que no mundo espiritual reconhecem-nas.
e se sentem felizes por serem lembrados dessa forma. Embora, né, quanto mais elevado o espírito é, mais constrangido ele fica pela forma como as pessoas manifestam, porque ele se acha não merecedor desse tipo de lembrança, desse tipo de homenagem. Então muitos assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe atributam do que às lembranças. Então depende também muito de espírito para espírito. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A resposta: afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que seus ossos não estejam separados? Mesmo que seus ossos estejam separados? Então, exatamente o que é colocado para nós aqui, que essa ideia de você ser sepultado ao lado de alguém, ser sepultado em especial em algum lugar, é aquela ideia ainda de que a morte representa, na verdade, o fim. E sendo esse fim, ela quer terminar da forma que para ela é mais feliz. Mas aí no mundo espiritual, então, os espíritos têm essa consciência dessa nova realidade. Acaba percebendo, então, que toda essa visão do mundo material nada mais é do que um equívoco. Não fazem isso por mal, mas fazem isso por falta de entendimento quando se encontravam no mundo físico. No mundo espiritual mudam sua visão. Hermes lembrou aqui, esse negócio de estátuas, monumentos já deu problema no passado, né? No caso dos convulsionários que a gente tem, que foram até o cemitério e começaram a ter ali as crises convulsivas, né? Que nesse caso era ali uma manifestação aí dos espíritos. 325. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como uma futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Aqui, essa colocação dos espíritos tem grande importância, porque até agora o que nós vimos aqui das questões apresentadas por Kardec, das respostas dos espíritos, tratam da visão dos espíritos com relação a essas homenagens, com relação aos lugares, a forma como tudo se dá. Nessa resposta, 325A, já fala da visão dos encarnados. Então, muito bem, os espíritos são indiferentes, os espíritos não se importam, os espíritos preferem não irem aos cemitérios, os espíritos preferem isso ou aquilo. Mas o que preferem exatamente os encarnados de acordo com suas necessidades? Então, você ter, por exemplo, um mausoléu onde você concentra todos os corpos dos entes queridos, né, sepultados, no caso, por exemplo, de uma cremação, quando você tem ali as cinzas colocadas numa determinada urna, guardada num lugar, para os encarnados isso é muito importante. Nós temos ainda uma grande necessidade de materializar a nossa fé. Já falamos sobre isso várias vezes. Pelo fato de nós termos ainda o mundo espiritual apenas como um objeto de fé, então nós materializamos. E para isso nós temos os cultos, as cerimônias, os rituais, os objetos, os locais. Isso para nós ainda tem grande importância. Então, mesmo que nós ainda continuemos alimentando as nossas crenças, o nosso apego a essas práticas do mundo físico de um modo saudável, isso não tem prejuízo. Quando nós falamos de práticas de outras religiões, vamos fazer ali uma missa de sétimo dia. Eu não faço porque eu não sou católico, eu não tenho esse problema. Mas para quem isso tem importância. E para o espírito que percebe a sinceridade nessas práticas, também é importante. Então não pensemos apenas que os desencarnados vão para o mundo espiritual e se tornam completamente imunes a essas manifestações. Para eles isso é importante, para nós isso também é importante.
mas nós vamos transformando conforme nós vamos elevando o nosso pensamento, conforme nós vamos nos distanciando da vivência no mundo físico, não do mundo físico. Porque nós temos os nossos interesses com relação aos nossos entes queridos, aos trabalhos que nós realizamos. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? É a mesma coisa que nós falamos agora. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Então, é sempre ali aquela a considerar, né, o grau de entendimento dos encarnados, dos desencarnados, a sinceridade dessas manifestações ou a falsidade dessas manifestações, tudo é muito relativo. No caso, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, e no mundo todo, né, temos ali várias personalidades que são lembradas nesses momentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos em São Paulo o túmulo do Ayrton Senna. Nós temos em Minas Gerais o túmulo do Chico Xavier. Nós temos outras personalidades pelo mundo todo que estão lembradas nesse momento. E nós percebemos que, por exemplo, uma família, aqui no caso, né, quando tem essa época, eles fazem ali as reportagens, ficam atentas a alguns cemitérios aqui de São Paulo, também em outras capitais, em outras regiões do país, para ver exatamente a movimentação dos fãs, dos admiradores. E nós vemos famílias indo, por exemplo, levar flores para o túmulo de Ayrton Senna, para lembrar Ayrton Senna. Ou seja, levar flores para ele. E aí nós pensamos assim, será que ele é indiferente a isso? Será que ele não se importa em ver as pessoas fazendo isso, que para ele não tem significado nenhum? São manifestações de carinhos. E nesse caso nós percebemos que, sim, a mesma coisa com Chico, aquelas peregrinações que vão até lá no cemitério, levar flores, fazer preces. Como um espírito pode ser indiferente a isso? Por isso, então, nós temos sempre que considerar tudo aquilo que envolve as intenções, a forma como as manifestações são realizadas, a atenção que os espíritos dão. Tudo isso é importante. O Hermes lembrou aqui, né, os espaços nos cemitérios dariam um bom local para construir imóveis para moradia de desencarnados, né? Mas nesse caso, né, a gente tem sempre que lembrar que nós não estamos prontos ainda para simplesmente ignorarmos os restos mortais das pessoas que são próximas, né? Teríamos ali ainda, né, várias técnicas para lidar com os corpos, né? Tem ali a decomposição química, a cremação, o sepultamento. Então é muito cultural, sem dúvida nenhuma. A André colocou, né, entendo que a missa é importante para os amigos que têm várias outras crenças e querem se despedir, orando, pensando, prestando solidariedade aos familiares. Sim, se nós formos muito, muito duros nessa nossa avaliação, de você dizer assim, não, isso tudo é bobagem, isso não precisa. Quem somos nós para dizer o que os outros precisam ou não? Muitas vezes nós estamos sendo muito frios e indiferentes, e isso se volta até mesmo contra nós. Porque o que vale nesse caso são as intenções. E a forma como cada um manifesta essas intenções é algo muito particular. Então temos que respeitar e muito cada crença, cada indivíduo. Se você quer ir ao cemitério levar flores, vá ao cemitério levar flores, se isso é importante para você. Porque geralmente a gente olha para a televisão, nossa, quanta gente perdendo tempo indo para o cemitério, não tem mais nenhum espírito lá. Quem somos nós para dizer para a pessoa o que é importante e o que não é? Nós vamos nos esclarecendo conforme o tempo vai passando. Na SPE tinha, no Dia dos Mortos, né, uma reunião específica para na Sociedade Parisiense, né? Tinha no Dia dos Mortos uma reunião específica para orar pelos que partiram. Se tentarmos fazer isso no centro espírita, somos excomungados, né? Infelizmente, sim. Né? E é engraçado, Arnaldo, nós temos várias práticas, não apenas, né, no Dia dos encarnados, né? A gente está passando um pouquinho do horário, né? Mas se vocês puderem ter um pouquinho de paciência, a gente vai finalizando esse raciocínio.
Eu tenho amigos que são adeptos da Umbanda e nós trocamos muitas ideias sobre o trabalho que eles realizam, né? São vizinhos nossos aqui, pessoal daqui de cima, Miriam. E aí então, conversando com eles, então na Páscoa eles têm um trabalho que é voltado, um trabalho de vigília, eles ficam 24 horas fazendo esse trabalho para atendimento a espíritos sofredores. Então eles elegem, ou é escolhido por eles, grupos de espíritos sofredores a cada ano. Então eles já trabalharam, por exemplo, um ano atendendo sobre espíritos sofredores, nesse caso mães que perderam seus filhos, espíritos que arrependidos e coisa e tal. Num outro ano atenderam a sacerdotes, no outro ano espíritos que foram assassinos, num outro ano suicidas, enfim, cada ano eles vão fazendo um trabalho com determinados grupos. Mas na época de finados, eles trabalham já com espíritos agora que são obsessores, espíritos perturbados. Então eles têm esses dois trabalhos no ano. E aí nós pensamos assim, mas essas datas você não tem motivo nenhum, não tem nada de especial. É especial para cada um, para cada grupo. Então nesse caso, né, a sociedade tinha ali aquele momento especial pelos desencarnados, muitos espíritos sofredores pedem ajuda, principalmente nessa época, que é algo que é tradicional na nossa sociedade, aqui do Brasil, por exemplo, de você lembrar dos desencarnados nessa hora. Por isso, então, nesse momento, cada um manifesta de acordo com a sua cultura. Até mesmo entre nós espíritas há essa diferença no lidar com essas datas, imagina com culturas diferentes. Deixa eu ver aqui. Marion lembrou aqui também, né? Há tempos atrás nós também fazíamos isso, né? As preces, né? Éramos católicos ferrenhos, né? Mas é aquela coisa, né? É uma tradição. Tudo que é feito com sinceridade, tudo que é feito com uma visão positiva, é sempre saudável. Por que não? A Hermes lembrou aqui também, né? Durante o Evangelho, uma das vibrações e tudo mais, né? Então, aos poucos nós vamos nos afinizando, né, com essa realidade espiritual. Andréa colocou, né, digo isso porque temos amigos que de outras culturas, né, e religiões, e é um momento muito importante, sem dúvida nenhuma, que é. Voltando para cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado, né? Vimos isso agora há pouco, lá de Irmão Jacó. Aqui, inclusive, ele traz para nós, no livro Voltei, ante a necrópole, né? Um texto pequeno aqui, deixa eu ler para vocês. Ele diz assim: assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declarava-me desejosos de me acompanhar na passagem para a próxima esfera. Intensa curiosidade dominava minhas emoções, quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir por dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo meu desapontamento, aliás, aqui o irmão Jacó, nos livros que ele coloca para nós, vários foram os desapontamentos dele, né? Esperando que as coisas fossem de uma forma e não eram. Percebendo meu desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto,
Os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam vão procurá-lo em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova morada. Né? Então, necrópole é o texto aqui que ele coloca para nós, né? Ante a necrópole. Continuando aqui para nós, 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Mais ou menos segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Né? Então depende muito do espírito. O espírito orgulhoso, vaidoso, vai desejar assim que o pessoal se acotovele, né? no seu cemitério, no seu velório, no seu sepultamento e no seu velório também. Mas aquele espírito mais humilde, né? Manifesta ali a gratidão por essas manifestações. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros, aqui já é um outro ponto também, quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes, e a decepção que experimenta vendo a agressividade, né, dos que dividem o seu espólio o esclarece quanto aos seus propósitos, mas a vez deles também chegará. Né? Então aqui já mostra também o espírito muito apegado à matéria, aquele espírito que valorizava muito mais o que ele possuía do que ele poderia criar de relação afetiva. Então esse momento de discussão a respeito da sua herança, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita dor. E o 329, o respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Né? Então, a lembrança dos mortos, a despedida, o respeito, né? Então, certamente faz parte dessa intuição que nós temos sobre a vida no mundo espiritual. Hermes colocou, né, poderia se perguntar, uma pessoa vaidosa, orgulhosa, gostaria de ver a presença de muitas pessoas? Diria eu particularmente não, pois o orgulhoso não gostaria de estar desencarnado. Né? Depende, né? Se o espírito tem consciência que desencarnou, ele quer mesmo ser lembrado. Né? É o que ele mais deseja. E aqui para finalizarmos então, só quero ler para vocês aqui esse texto, que ele é muito curioso, né? Vale a pena aqui para a nossa instrução. Ele é então o do livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, um livro que traz aqui muitas mensagens de Irmão X, e é um livro, aliás, que eu tenho vontade de estudar, porque tem muitas cartas interessantes aqui. O título, então, Carta de um Morto, mensagem de Irmão X. Já lemos em outra ocasião, vale a pena ler de novo. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra acerca do assunto, dou-lhe a conhecer com a permissão dele a missiva que transcrevo sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro do meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel que aluguei, meditava naquele antigo apontamento de Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Na multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados às centenas
que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade segui o ataúde que me transportava o esqueleto imóvel, e em vão tentei conchegar-me à esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque de repente a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde procurei regressar à quadra humilde em que me situavam à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente, e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsediando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choro e praga, tanto quanto vendo o relato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvaneios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Olha só, tudo a ver com o que nós estudamos hoje. Tamanhos foram os meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para minha incerteza de ir recém-vindo, e somente quando os homens e as mulheres, quase todos, protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziavam o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o túmulo no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me então vasta necrópole povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavoroso compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habituar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável desembarcar da terra para o além no dia dedicado por ela ao culto dos mortos que lhe são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí
naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E porque o documento não relaciona a outros informes, por minha vez termino também aqui, sem qualquer comentário. Então aqui, livro Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografia do Chico. Obrigado, Hermes. Então, nesse caso, nós temos também aqui vários relatos de outros espíritos falando sobre esse momento tão específico da desencarnação, e nós vemos aqui nesse relato, nessa carta, vários pontos que foram tratados pelos espíritos, né, e por Kardec lá no Livro dos Espíritos. E o interessante também é um comentário que eu cheguei a ler certa vez, um espírito dizia que nós não fazemos ideia do tamanho do barulho que é feito no cemitério dos corpos recém-sepultados, por causa de gases, por causa de explosões, de estouros que acontecem, por causa de medicações e decomposição, aquela coisa toda. Coisa que nós não percebemos, mas os espíritos percebem. Fluidos que ficam impregnados, espíritos que acompanham. Então, assim, é um momento muito delicado que é, na verdade, uma resposta a tudo aquilo que o espírito viveu durante a sua vida no mundo físico. E no mundo espiritual, então, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele semeou, né, ou vai colher os benefícios também daquilo que foi semeado. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, terminamos aqui mais uma vez esse item, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 6, na verdade, a vida espírita. E o próximo capítulo que nós vamos estudar será exatamente o retorno ao mundo físico pelo processo, né, da reencarnação. Bastante coisa importante.